Bom dia, meus amores. Hoje é sexta-feira, dia 9 de abril. Vamos começar na nossa página hoje, que vai na 258 até a 267. Nosso segundo capítulo. As cidades têm histórias. Todas as cidades têm história. Para conhecer a história de uma cidade, podemos analisar diferentes fontes históricas, como as fotografias, mapas antigos, livros, cartas, pinturas e relatos. Então, aqui você consegue visualizar uma cidade diferente da que nós moramos. A tia diz cidades, não bairro, tá? Cidade que moramos, Rio de Janeiro. Bairro que moramos, Sepetiba. Na página 260, fala da história de Palmas. Palmas, a cidade que Caio mora, né? Ele descobriu a história de Palmas. Ele pesquisou. Palmas é a cidade mais nova que existe em nosso país. Ela foi fundada em 20 de maio de 1989, né? Aqui na página 260 e 261 fala sobre a história de Palmas que ele pesquisou e escreveu para a gente saber mais um pouquinho. Já na 262, fala da formação das cidades. A formação das cidades. Na história que você leu, Caio descobre diversas informações que fazem parte da história de Palmas, cidade onde ele vive. Ele descobriu, por exemplo, que Palmas tem uma história recente, se comparada à história da maioria das cidades brasileiras. Percebeu também que Palmas foi povoada por pessoas diferentes, regiões do Brasil que buscam mais oportunidades. Ao lado aqui, essa imagem é um esculpido no Palácio de Araguaia, em Palmas. Representa episódio de história do estado de Tocantins. As cidades podem ser formadas por diferentes motivos. Em alguns casos, elas são originadas a partir de eventos significativos, como a criação de uma indústria ou de uma empresa. Também podem surgir a partir de agrupamentos naturais das pessoas das antigas vilas coloniais por meio de planejamento urbano, como é o caso do exemplo que lemos. Essa número 1, vocês vão fazer uma pesquisa sobre a cidade que você mora e escrever aqui. Na nossa próxima aula, na sexta-feira que vem, falamos isso na sala de aula, ok? Na página 263, também tem uma entrevista a ser feita. Assim como a cidade de Caio, a sua cidade também história. Para conhecer um pouco dessa história, você pode entrevistar uma pessoa da sua família. Siga o roteiro abaixo, hein? Também falaremos dela na próxima aula. Começaremos agora a falar das fontes históricas que contam a história de uma cidade. Podemos conhecer a história da cidade por meio das fontes históricas. Aqui eu tenho a Igreja de São Francisco e a Igreja de São Francisco de Paula, em cada época. A primeira em 1905, a segunda na atualidade. Descreva a imagem A. O que você vê na imagem A? Escreva a imagem B. 2. Marque com o X alguns elementos que aparecem na imagem A e que não existem na atualidade. Depois, circule alguns elementos que aparecem somente na imagem B. As imagens apresentadas acima são exemplos de fontes históricas. Podemos chamar de fontes históricas tudo aquilo que é produzido pelos seres humanos no decorrer do tempo e que podem ser utilizados para obter informações sobre o passado. Ai, tia, ainda não entendi muito bem o que são fontes históricas. Fontes históricas, vamos lá. Bem mais para pertinho da realidade de vocês. Eu sei que alguém deve ter aí um boneco, um carrinho, uma boneca, uma blusa de quando era bebê, algo parecido, um sapatinho. Então, isso, tudo que a tia falou é uma fonte histórica, né? Que a mamãe guardou para mostrar para você agora depois de crescido. Então, conta um pouco da sua história de quando você era bebê.
É todo material que nos lembra algo do passado. Aqui mostra o jornal, um livro, uma boneca, as moedas, um mapa. Então, as fontes históricas são tudo aquilo que nos lembra o passado. Uma boneca é uma fonte histórica material. Uma foto é uma fonte histórica iconográfica. Um jornal, um livro é uma fonte histórica escrita. Agora, uma entrevista, um áudio, um vídeo é uma fonte histórica oral, ok? Logo ali embaixo diz, fontes históricas orais. Os relatos orais também são considerados fontes históricas. É por meio da entrevista que também observamos algo do passado. Na página 266 tem uma atividade. Complete a cruzadinha abaixo com exemplos de fontes históricas. Letra A. Com esse objeto é possível conhecer a história de muitas brincadeiras. Brinquedo. B. É considerado uma fonte histórica oral. Relato. C. Por meio desse objeto é possível saber as notícias que eram publicadas em uma determinada época. Jornal. Esse tipo de recipiente já foi utilizado por muitos povos antigos para armazenar água ou alimentos e geralmente é feito de cerâmica, vaso. No começo dos anos de 1900, elas eram tiradas em branco e preto. Geralmente retratavam famílias ricas. Fotografia. E na outra página, que é a página 267, tem lá, letra A. Leiam esse pequeno, relato que é aí para podermos fazer. Que tipo de fonte histórica é essa que você acabou de ler? É uma fonte histórica oral. Nós estamos lendo o que escreveram. Sublinhe no texto que foi possível descobrir sobre o viaduto, fonte histórica. Então, nós vamos sublinhar da parte embaixo do viaduto até cair. Depois, a rua até Carnaval. E se, em sua opinião, as pessoas que viveram em São Paulo na mesma época que Risoleta têm as mesmas lembranças da cidade? Então, escrevam a sua opinião e vamos depois comentar para a tia quando a tia perguntar. Essa é a nossa aula de história. Daqui a pouco, temos aula de português. A tia, quando fechar a aula de história, vai falar para vocês o horário certo, tá bom? Beijinhos, vamos participar!